Em segundo lugar, eu não vou chamar de segundo lugar, não. A outra rede que é muito usada para IoT é o MQTT. Né? Não sei se vocês já ouviram falar desse protocolo. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo um pouquinho sobre esse protocolo. Né? Eu ainda trabalho muito pouco com ele, tá? Mas é um protocolo bastante interessante, né? Porque quando você fala de casa inteligente, eles usam aí o MQTT. Na indústria já se usa o MQTT, principalmente quando você quer levar dados para as nuvens. Então, é um protocolo muito difundido e muito fácil também de ser implementado. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Desenvolvido pela IBM em 1990. Já imaginou, gente? Nós estamos aqui conversando em 2023 e esse troço já foi desenvolvido desde a década de 90, né? E a base dele é o TCP/IP, né? Que hoje tudo que você quer fazer, quando você traz para automação, geralmente a gente quer usar o TCP/IP por conta da facilidade de conectividade, né, dos nossos arranjos, da forma como a gente consegue implementar as nossas melhorias, né? É baseado no broker, né, que intermedia a comunicação, né? Vocês já ouviram falar do broker, né? Depois dá uma pesquisadazinha aí. Broker, na verdade, é um software, né, que a gente chama de mosquito, né, o MQTT, que é o mosquito, e o broker, ele fica fazendo o gerenciamento desse tráfego de rede. Ou seja, tudo que acontece na rede do MQTT, ele passa por esse broker, né? Ele passa pelo broker. E o broker é quem autoriza você a publicar ou a escrever, né? Então, ele sai passando os dados, né? E vai dizendo assim, ó, chega uma informação para ele, que ele escreva no agente tal, lá, né? Aí ele vai e escreve lá na ponta da linha, né? Seja um sensor, né? Outro dia eu estava querendo fazer um projeto do MQTT que era de um estacionamento. Eu queria fazer com mosquito, né? Com MQTT. Colocar os sensores lá das posições, tudo sem fio, tudo via protocolo MQTT. É um protocolo bastante confiável, é seguro, né, por conta da forma como ele trabalha, né, ele vai criando instâncias ali e vai eliminando elas, então assim, ele é seguro na questão da conectividade também, né, a gente sabe que sempre que a gente fala que alguma coisa é segura, tem lá os seus limites, né, mas assim, pelo menos quando você pega aí para ler os artigos das pessoas que estão bem imersas aí nesse ambiente da programação da internet das coisas, é isso que eles falam que é uma rede muito segura, né? É bastante confiável e por isso ele é o mais usado quando falamos em publicação na web, né? Olha só, gente, nós já temos PLCs hoje que usam e aceitam o protocolo MQTT. Isso traz uma facilidade, tem uma empresa mesmo, a High Tecnologia, que eles prestam um serviço que é a telemetria, né? Ou seja, eles às vezes têm um equipamento e você quer ler esse equipamento na nuvem, né? Você quer que os dados dele fiquem na nuvem para você poder consultar. Então, o que é que eles fazem? Eles colocam o PLC deles lá, criam um protocolo de comunicação MQTT com um equipamento lá existente, né? Então, ele aquisita tudo isso e manda para as nuvens via MQTT. Aí lá no servidor tem um broker deles, né, que são os serviços que eles vendem, e eles oferecem para você uma telinha gráfica lá, onde você pode ver os seus equipamentos, você pode ver a produção, seja do dia, do mês, do ano, sei lá. Aí vai depender do que você precisa e do que você vai contratar deles. Então, quando se fala em publicar as coisas na web, hoje o MQTT é a bola da vez, ou seja, é o que é mais usado aí para poder fazer publicações na web, aí para você poder fazer o acompanhamento, né, do seu trabalho aí na web. A gente tem alguns PLCs, e aí eu posso citar aí o Next Express ou o Next, né, em si, que ele tem o web server, né, e quando você tem um web server, você também consegue pegar, você vê, dentro do próprio PLC ele tem um web server, então você consegue pegar a sua aplicação e publicar ela toda na web, sem precisar de um broker, de nada. Então, assim, para você ver como isso vem se difundindo e numa velocidade muito grande, essas tecnologias vêm chegando para facilitar a vida dos seus usuários e também daquelas pessoas que tomam a decisão, né? Outro dia eu estava fazendo um orçamento para uma pessoa, ele é dono de uma fábrica de concreto, né?
Então ele queria dizer assim, ele concreta aqueles, né? Ele fazia a mistura, coloca no caminhão para fazer bater a laje, né? Então o cara chega lá e contrata dele assim, fala, ó, eu quero 100 metros de laje, né? Tal, ele especifica o tipo e ele já sabe qual é a mistura que ele tem que fazer para o caminhão dele transportar esses 100 metros de concreto, de laje, né? Que ele sabe quanto é em concreto. E ele falava, poxa, Carlos, eu queria que tivesse uma automação, que eu pesasse direitinho, ele já tinha as balanças lá, né? Mas que eu pudesse ver isso online. De repente eu tô distante e chegou um pedido e o cara vai fazer a mistura lá. E eu queria ver isso online, até para eu poder intervir à distância, porque às vezes a pessoa que está preparando lá não tem esse preparo todo e eu como engenheiro, posso acompanhar. Então, dentro do meu pacote lá, que eu fiz o orçamento para ele, eu coloquei o web server, né? Mas eu poderia usar uma tecnologia, pegar um CLP aí da HI também, usar o MQTT, eu poderia, com o próprio Next Express lá, que foi o que eu botei no pacote para ele, usar o MQTT, porque tanto um quanto o outro tem o protocolo MQTT, eles têm lá os módulos, as funções deles lá, que você carrega e usa lá para poder transferir os seus dados. Lógico, quando você vai usar o MQTT, você necessariamente precisa de um broker, né? Broker. Eu já falei em outros vídeos sobre o que é um broker, né? Então você precisa configurar. Nesse caso, se eu fosse usar lá o broker, eu ia colocar ele num Raspberry, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Raspberry é um PCzinho pequeno que roda o Linux, instalaria lá o broker e ia fazer essa configuração toda aí para essa planta, né?